Vamos seguir nesse assunto do escândalo do Master, porque a gente já tratou desse assunto em outras ocasiões, mas claro que toda semana tem novidade aí dessa novela que a gente está acompanhando bem de perto. A Polícia Federal descobriu que o ex-banqueiro utilizava o bloco de notas do celular para tratar de alguns assuntos sensíveis. Agora, novos arquivos que foram apagados conseguiram ser recuperados pelos investigadores da Polícia Federal. E numa das anotações, Vorcaro afirma ter recebido informações confidenciais de pessoas ligadas ao Banco Central sobre o avanço de investigações envolvendo o Master. O texto também cita nomes que, segundo a Polícia Federal, podem ser referências ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Num outro trecho recuperado pela perícia, o ex-banqueiro afirma que era preciso bloquear essas sacanagens para evitar medidas que pudessem prejudicar o Master. Segundo a investigação, as anotações foram apagadas poucos minutos depois de serem escritas e só foram recuperadas durante a extração dos dados do aparelho. Alexandre, eu quero ouvi-lo, mas eu queria colocar na tela, mais uma vez, essa mensagem, porque o Vorcaro tinha um modo aí de agir, né? Esse modus operandi de utilizar o bloco de notas do celular para algumas mensagens ali mais delicadas, inclusive com aquele modo de visualização única que a mensagem se autodestrói depois de lida pelo destinatário. Aí, essa é uma mensagem, veja bem, do dia 30 de outubro de 2025. Ele foi preso no dia 17 de novembro de 2025, só para a gente entender a cronologia. Vamos lá o que ele escreve no bloco de notas, sabe-se lá para quem. Imagino que a Polícia Federal tenha os seus suspeitos ou suspeito como destinatário. Mas vamos lá. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e devem entrar mais 400 milhões próxima semana. E FGC, Fundo Garantidor de Crédito, começou a fazer aos poucos. Aí vem, o problema agora é que tive informações informais e em confidência da turma do Banco Central que muito provavelmente o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e MP, Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui é importante reforçar mesmo, reforçar com o Andrei e Paulo, muito provavelmente o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o PGR, Paulo Gonet, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Ana, essa foi a íntegra de uma mensagem do bloco de notas de Daniel Vorcaro. Agora, chama muito a atenção os nomes de Andrei e Paulo. É importante reforçar com Andrei e Paulo. Não, e também porque ele diz que está sendo muito pressionado pela PF e MP. Andrei e Paulo. Né? MP, PGR. Aí a gente... a questão aqui é que parece que nós temos dois Brasis, né? Quem na Polícia Federal está no esquemão Master, quem no MP, PGR está no esquemão Master, porque dizer que vai... isso aqui é gravíssimo, né? Quando ele menciona... é importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo, ou seja, esses investigadorzinhos que querem descobrir o que está acontecendo, que querem fazer o seu trabalho, que honram o dinheiro do pagador de impostos, esses investigadorzinhos da PF, é importante reforçar com o Andrei, que está acima deles, e o Paulo Gonet, também acima deles, para não deixar que ninguém de baixo... para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Esse tipo de mensagem, em qualquer democracia minimamente saudável, causaria
um terremoto de proporções bíblicas. Cairia o Andrei, cairia o Paulo, e até quando nós vamos fingir que antes de ontem, ou 3, 4 dias atrás, foram 30 milhões para o presidente do Senado, né, os supostos 30 milhões para o presidente do Senado, que diz que não. Agora, um dos homens fortes do atual governo, com tudo isso que nós acabamos de falar, do Jacques Wagner. Ou seja, não dá, diante de tantas barbaridades, e isso nós estamos em um celular, hein? Um celular. Temos 8 ainda pela frente. O que não dá para a gente fazer é normalizar o absurdo. Da gente, veja só, em uma semana, quantas notícias gravíssimas para sacudir a República e abalar tudo. Então, acho que agora a principal proteção tem que ser o que está na nossa capa da edição de hoje. A proteção ao ministro André Mendonça. Porque vimos também, mostramos essa semana os vídeos dele num embate necessário para a nossa República com o ministro Gilmar Mendes, ele dizendo, para cima de mim não, comigo não. O homem dá lá, mas é só um, basta um. Basta um para que o efeito dominó necessário nessa República, para que nós não normalizemos a barbárie, esse tipo de notícia de Andrei, Paulo, como se fosse, olha, precisa falar com o Cauti, com o Alexandre, o Piotr, a Paula, são amigos, parece que é conversa de, né, fala irmão, brother, e aí amiga Paula, ou seja, é preciso proteger o ministro André Mendonça, porque ele precisa puxar o fio de todos os 9 celulares de Daniel Vorcaro. Agora, Alexandre, a pergunta que a Polícia Federal, claro, está se fazendo, não se sabe quem é o destinatário desta mensagem escrita no bloco de notas. Agora, quem teria poder para proteger Daniel Vorcaro, para conversar ao pé do ouvido com o Paulo e o Andrei, para não tocar no Daniel Vorcaro e no Banco Master? Essa é a pergunta. Pode fazer leilão? Certamente não é o Papa Leão. Todo mundo sabe, está na cara. Agora, Ana, o André, né, o ministro André Mendonça, a gente tem que dizer para ele que ele não está só. Ele está com o apoio de todas as pessoas honestas nesse país e que têm mais de 3 neurônios e que percebem tudo. Isso está muito claro. Eu tenho dito aqui que tem um contrato de 129 milhões, ele fala por si, com a eloquência de um vulcão. Só que, como a Ana mencionou, num país sério, a pessoa não duraria 1 hora depois de revelado, né? Aqueles aportes no Taiaiá. Né? E aí, para que telefone que foi dirigido? Era um telefone funcional do Supremo? Parece que sim. Né? Agora, citando de novo a Ana, né? O absurdo está sendo normalizado. Veja só, o Jacques Wagner, a maior cara de pau, justifica aquele monte de dólar e euro que passa de 100 mil reais. Não, isso foi, eu recebi diárias do Senado. Como assim? Viagem do exterior e você não gastou e não devolveu para o Senado? Espera aí, pergunte para um japonês o que ele faria, um japonês da Toyota, que fosse viajar para o Brasil, recebesse diárias, devolveria o que não gastou, porque o dinheiro não é dele. Ele não foi premiado com diária. A diária é para ressarcir o gasto diário dele. Isso não é uma remuneração. Sai do suor do pagador de impostos brasileiro. Mas não dão a mínima para o pagador de impostos brasileiro. É isso que tem que mudar, ou não haverá democracia, não haverá justiça. Não haverá justiça social, como gostam de falar. Toda justiça é social. Né? Então, até que a Suprema Corte da Itália diga o rei está nu. Né? Porque todo mundo sabe aqui no Brasil que o rei está nu. Mas queremos vê-lo coberto de uma veste invisível. Né? Ele está, na verdade, está vestido.
Então, está na cara. Acho que é só uma questão de tempo. De novo, né, brasileiro, profissão esperança. Assim como a gente tinha esperança de acabar com o crime ficar impune lá na Lava Jato, que fosse um grande exemplo para acabar com a corrupção, como a gente imaginava também com o Mensalão. Né? E aí as pessoas que começam cometendo um furto de celular para tomar uma cervejinha, e isso é carimbado pelo presidente da República como uma coisa normal. Né? Então a gente vai normalizando a nossa queda, a nossa decadência moral, né? Tornando normal tudo aquilo que é anormal. Né? Essa é a nossa questão. É muito séria a crise pela qual estamos passando, porque é uma crise de civilidade, de cultura e de moral. Diga, Cauti. Não, só queria lembrar que o Andrei e também o Paulo, ou seja, para o nosso público, Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal do Brasil, e Paulo Gonet, o PGR, o Procurador-Geral da República, estavam com Vorcaro num Convescote em Londres, tomando uísque de luxo, junto, sabe com quem? Com Alexandre de Moraes, com outros, com Benedito Gonçalves, famoso por ser o famoso missão dada e missão cumprida, né, quando ele estava no TSE, e também corregedor do CNJ. Agora, imagina só, fez carreira, né? Também pai daquele influenciador que estava vestido, foi encontrado lá na Europa com milhões de reais em roupas, ele e os filhos, né? Ainda não esclarecido de onde vinha tanto dinheiro. Entre outros, esta turma estava tomando uísque em Londres para a bagatela de $640 mil, vulgo 3,3 milhões de reais. Pagos por quem? Por Daniel Vorcaro, junto com o ministro Alexandre de Moraes, que recebeu, no dia da prisão de Vorcaro, a famosa mensagem, conseguiu bloquear. Então, assim, existe uma promiscuidade inaceitável entre um banqueiro delinquente e corruptor e as principais instituições da República, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, procuradores gerais da República e o próprio chefe da Polícia Federal. Agora, o ministro André Mendonça deveria imediatamente pedir a remoção ou pelo menos o afastamento de André Rodrigues, porque existe o risco concreto de que a Polícia Federal possa ser utilizada ou possa ser impedida de fazer as investigações. Ele é o chefe da Polícia Federal, ele tinha essa proximidade com o réu. Como é possível achar que é normal manter o chefe da Polícia Federal no seu lugar, sabendo que ele mandava mensagem, tinha essa proximidade? A mesma coisa, a PGR, temos certeza que a PGR será absolutamente neutra nesse caso? Ou pela amizade irregada ao uísque, o Paulo Gonet vai tomar decisões não exatamente lisas, né, exatamente neutras? Existe a legítima suspeição que isso possa acontecer. E não seria melhor que, pelo menos nesse caso, Paulo Gonet se afastasse e deixasse para mais alguém que não tomava uísque em Londres com Vorcaro tomar decisões se, por exemplo, a delação premiada de Vorcaro é aceita ou não? Se, por exemplo, ele pode permanecer na prisão ou não? Então, essas e outras são decisões que o ministro Mendonça deveria tomar para deixar cristalina uma investigação que pode sim demonstrar como existia uma ligação espúria entre um banqueiro corruptor e a cúpula do poder político e judiciário lá em Brasília. Nossa, agora eu me lembrei dessa arte aí da farra do uísque, foram mais de 3 milhões de reais numa noite, que o ex-ministro Ricardo Lewandowski também estava presente. E olha que curioso, foi Jacques Wagner que indicou Ricardo Lewandowski para assumir ali uma vaga como consultor no Banco Master e depois, inclusive, como advogado, né, acabou deixando na banca de advocacia do filho, o ministro Ricardo Lewandowski. Quer dizer, está tudo junto e misturado. Aí com o Hugo Mota também, que teve denúncia, teve de se explicar em relação a um empréstimo para a cunhada, pagamento de diárias e despesas que ele não viu problema algum. Todos sentados em volta do uísque Macallan. Relembramos que no topo da lista lá está o Alexandre de Moraes, que recebeu 130 milhões de reais via escritório da esposa para se tornar um juiz de aluguel do Vorcaro, recebendo mensagem com celulares do Supremo Tribunal Federal no dia da prisão, perguntando, conseguiu bloquear? Mas só por isso, em um país normal, numa democracia saudável, o ministro Alexandre de Moraes teria feito um passo para trás, teria se afastado para deixar que as investigações pudessem correr sem nenhum tipo de empecilho ou também
de problemas, até vamos dizer assim, de colocar em constrangimento, né, por parte dos investigadores que estão investigando um juiz em exercício. Não, continua, e sequer se declarou impedido, diferente do Toffoli, que teve a decência de dizer não posso julgar sobre um caso onde eu vendi para o Vorcaro, né? Enfim, qualquer democracia saudável, a credibilidade e a confiança têm o mesmo valor do que a legalidade. No Brasil, como a Ana estava dizendo, normalizamos o absurdo.